E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar da última etapa da temporada 2022 da Fórmula 1, realizada em Abu Dhabi. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast. E bom, a gente fez a live sobre Abu Dhabi e no início da live a gente falou: nossa, foi uma corrida muito legal. E foi passando a live e talvez a gente tenha se dado conta que não foi tão legal assim. Mas a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre tudo que aconteceu por lá. Exatamente. Bom, estamos em ritmo de Copa do Mundo, mas mesmo assim, cumpre aí a nossa tabela falar sobre Abu Dhabi. Mas antes de prosseguirmos aqueles recadinhos do Paddock de sempre, se inscreva no canal do Boletim do Paddock no YouTube, nas demais redes sociais, siga também a gente. Se possível, conheça a nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo do Apoies. Tem o link na descrição desse podcast. Você pode contribuir para o crescimento e desenvolvimento do Boletim do Paddock. Lembrando que agora vamos aproveitar o mês de dezembro aí, até o comecinho ali de janeiro, como uma espécie de férias e replanejamento do Boletim do Paddock para o ano de 2023. Uma outra coisa, que é um recadinho muito importante, se você acompanha a gente, não pode apoiar o BP financeiramente pela plataforma do Apoia-se ou pelo membros lá do canal, tem uma forma de que você também pode ajudar o nosso projeto, que é através dos links da Amazon que a gente compartilha e o link fixado que também vai estar nesse post. Sempre que você for fazer uma compra, independente do que seja o produto, você pode utilizar o nosso link e a gente recebe uma pequena comissão. Nenhum valor vai ser adicionado à sua compra, mas o valor que a Amazon acaba repassando pra gente também é necessário para que a gente utilize ele para poder manter o projeto. Bom, Débora, já uma coisa que não é relacionada ao GP de Abu Dhabi, mas que foi anunciado ali no final de semana da última etapa da Fórmula 1, foi a criação de uma categoria feminina, né, pela Fórmula 1, que vai ser uma espécie de acesso para a W Series e depois os meninos poderem migrar para uma Fórmula 3 ou uma Fórmula 2, dependendo aí das oportunidades que pintarem. Bom, antes de jogar para você, é muito estranho realmente, ficou a Fórmula 1 falar que ia ter a criação dessa categoria, cogitar a criação dela já depois ali da etapa de Singapura, em que a W Series realizou a atividade dela, né, a etapa dela, já com dificuldades financeiras, mas já anunciando que as etapas dos Estados Unidos e México possivelmente não seriam realizadas, porque não tinha dinheiro para cumprir com a viagem e tudo mais. Então, realmente, o timing da Fórmula 1 para falar da criação dessa categoria foi um pouco ruim. Eu vou até convidar vocês que no próximo dia 5 vai sair um episódio lá no Punta Talks, em que eu fui convidada pela Rafa para a gente poder gravar um episódio e falar sobre esse assunto. É um episódio todo dedicado a falar sobre essa nova categoria. Então eu gostaria que vocês escutassem ele também para poder ter uma ideia do que a gente conversou por lá, porque discutimos vários pontos. Mas é o que o Rubens falou, né? Longe de querer rivalizar as duas categorias, acho que é importante a gente ter categorias femininas ou que pelo menos valorizem a mulher no esporte, mas o grande problema é o que o Rubens está trazendo aqui. A gente falou em alguns outros episódios passados aí, principalmente em Singapura, né? Que a categoria talvez não tivesse como terminar a temporada, de fato não realizaram as etapas do México e dos Estados Unidos. E depois que a W Series começou a falar que estava enfrentando problemas financeiros, já começou um burburinho de que a Fórmula 1 em breve ia lançar uma categoria feminina. Isso aconteceu ali em Abu Dhabi, eles anunciaram todo o esquema dessa próxima categoria. Ela é comparada a uma Fórmula 4, como se fosse uma Fórmula 4 daqui do Brasil, né, por exemplo, e a pilota faria essa temporada ali correndo na Fórmula 4, depois teria a oportunidade de subir para a W Series ou Fórmula 3 da FIA e seguir os degraus até chegar na Fórmula 1. A grande questão é que a gente vê que se a W Series morrer, né, não tem apoio financeiro da Fórmula 1, não vai ser pra lá que as meninas vão. E eu acho que a grande coisa que até o Rubens falou lá no Twitter, né, dele, que
era muito interessante a Fórmula 1 pegar uma estrutura que já tinha sido feita ali, da W Series, né? Não que a Fórmula 1 não tenha conhecimento, porque ela tem categorias de base ali por conta da FIA, mas o grande problema em si tá em não ter ajudado a W Series, porque ali na etapa de Singapura, né? As meninas foram para correr nessa etapa, mas foi com o apoio dos promotores do evento que gostariam que a W Series corresse, mas ali já era uma corrida que estava meio em xeque. E foi feito com uma redução de pessoas trabalhando na categoria e a Fórmula 1 não fez nada ali para poder auxiliar. A W Series, aliás, como a gente falou também, por meio de textos e aqui no podcast, ela tava ali correndo com a Fórmula 1, tinha ali a possibilidade de usar os autódromos da Fórmula 1, mas ela tava pagando uma taxa pra Fórmula 1, não era a Fórmula 1 que tava pagando pra ela poder correr com eles. Então tem todo esse desafio, tipo, a Fórmula 1 ela tem uma estrutura muito maior, eu acho que poderiam talvez chegar na W Series, porque ela não tem esse apoio da Fórmula 1 nem da FIA, não é uma categoria FIA, e por ser um negócio, né, ela poderia ajudar a W Series a estruturar a categoria, a falar, olha, vocês precisam cobrar uma taxa das pilotas, porque não tem como vocês terem um subsídio para todas as pilotas, tipo, tem algumas outras formas de gerenciar melhor a sua categoria. E é uma das coisas que a gente também discutiu lá no podcast sobre, é muito bacana você colocar uma categoria de base para poder correr junto com a Fórmula 1, mas a gente sabe que o pico de pessoas no autódromo é quando a Fórmula 1 vai entrar em pista. Então, no seu primeiro treino livre ali da Fórmula 1, tem mais gente no autódromo. Quanto dessas pessoas que assistiram a W Series nesse último ano se fidelizaram à categoria e continuaram acompanhando ela? Porque também o apoio do público é importante. O que mais que a Fórmula 1 fez para poder auxiliar? E aí eles aparecem com a brilhante ideia de criar uma nova categoria, como se a que levou eles a criar isso não precisasse de apoio. A minha crítica realmente é nesse sentido, né, de o timing da Fórmula 1 ter sido perfeito, e depois vem todo um discurso de que não, que a categoria que eles vão lançar não vai rivalizar com a W Series, porque vai ser uma categoria até mesmo que vai dar acesso às meninas da W Series, aí fica aquela questão. E aí você tem toda essa questão de que, cara, podia ter apoiado, todos esses pontos que a Débora levantou de financeiros que a Fórmula 1 poderia ter apoiado, ela não fez. E tem aquela questão que o pessoal também fala que a W Series, a Fórmula 1 não vê ela como uma categoria que tem vínculos com ela, porque não foi ela que criou, foi uma coisa mais feita por pessoas independentes, que não tinha também tanta ligação assim com a FIA. Tipo a Indy, né? Mais ou menos nesse sentido. Então, assim, cara, dava pra ter feito algo maior, dava pra ter feito algo que dava pra ser bem estruturado pra W Series, se a Fórmula 1 tivesse, tipo, é uma iniciativa bacana, uma iniciativa que reflete alguns valores que a gente quer pregar daqui em diante, e não teve. E até uma coisa que, assim, vou ser sincero, até a Débora falou, por exemplo, as pilotas não têm uma cobrança, não tem nada, elas não têm obrigação nenhuma de levar patrocínio. Eu acho que esse momento muito filantrópico que a W Series quis lançar, de olha, a gente vai trazer as meninas e vamos custear tudo. Chega um momento que não dá certo, você precisa realmente garear fundos. Então, eu acho que não cobrar uma taxa, mas assim, olha, meninas, vocês vão procurar patrocínio, vocês vão ter que trazer também. Vocês, enquanto que não tem etapa, vocês vão atrás, vocês podem fazer. Que nem a Shadow, que é da equipe Williams, da academia Williams de Fórmula 1. Williams, o que você pode fazer pela categoria também? Se tem uma pilota aqui, ajuda a divulgar? Não. Sabe, a menina que também que tá da Aston Martin, esqueci o nome dela. A Jessica Hawkins. Então, é outra. Ela é embaixadora da Jessica Hawkins, não, da Aston Martin. Então, da Aston Martin. Então, a que tá na Alpine também, lá, a Power. A Alice Powell e a... Então, elas poderiam, sabe, não elas, mas, sabe, a W Series utilizar da vinculação delas com essas equipes para falar, qual apoio que vocês podem trazer aqui pra gente, no que vocês podem auxiliar a gente, enfim. Eu acho assim que faltou interesses também tanto da W Series em querer buscar agariar fundos, utilizando a própria categoria, a própria imagem que ela tem, como também a própria Fórmula 1 fala assim, eu tenho essas equipes que têm esses vínculos com essas pilotas que estão na W Series. Por que não criar laços comerciais com vocês para que a gente possa agariar fundos para manter equipes? É complicado, eu acho que assim, foi uma queda de braço muito ruim, tanto para a Fórmula 1 como para a W Series.
O que a gente tá discutindo é que as duas categorias, né, independente do que se fale, elas são negócios. A Fórmula 1 ela tem muito mais experiência em negócio porque ela já tá há muito mais tempo atuando como uma categoria. E as equipes que estão ali são um negócio para ela também. Então, ali a W Series ela tem marcas que estampam os carros, mas o quanto que essas marcas estão realmente apoiando a categoria, porque é muito legal você colocar o teu nome estampado num carro e tá ali, tipo, se aproveitando de uma imagem que tá sendo comercializada. Mas o quanto disso é utilizado para benefício próprio da categoria, né? Então eu acho que é isso. Também faltou um pouco de conversa da Fórmula 1 de tentar mostrar para a WC, olha, vocês são um negócio, vocês precisam ter formas de gerar dinheiro. Porque não adianta nada você ter dinheiro para uma temporada e não ter para as próximas. Então eu acho que tem essas coisas. Tipo, a gente não quer rivalizar as duas categorias. Eu acho que já ficou claro que, infelizmente, da forma como o esporte é hoje em dia, a gente precisa dessas categorias femininas para que se possa formar mulheres que cheguem nas outras categorias de base e um dia na Fórmula 1, mas também fazer as coisas jogado é ruim. E aí o meu olhar crítico é um pouco do que a Fórmula 1 não fez pela W Series em todos esses anos que a categoria teve. Foi muito bacana eles dividirem pista durante o ano, fazer suas etapas juntas, levar a W Series para alguns países em que mostrou a categoria, mas ao mesmo tempo que isso trouxe de benefício, porque você tem o custo de viajar, você tem todos os outros gastos, onde que teve o auxílio aí da Fórmula 1 também com a W Series. Bom, e aí, em Abu Dhabi, né, a gente teve aí o despertar dos jovens pilotos, né, porque até a Fórmula 1 para este ano tinha uma regra que todas as equipes tinham que ceder o carro de um dos pilotos titulares pelo menos uma vez para os jovens pilotos poder fazer testes, e aí você tem aquelas gambiarras que nem foi feita pela Alfa Romeo, que utilizou o Joe para poder falar, olha, ele é jovem piloto, nunca correu de Fórmula 1, então ele vai fazer o TL1 aqui e no Bahrein como jovem piloto de teste e tal. Sabe o que eu colou, acho? Né? Sabe o que eu acho engraçado? É porque teve um dia que eu tava lendo uma matéria no The Race falando, né, ainda das equipes que faltavam fazer o teste de jovens pilotos. E aí o jornalista, agora me fugiu o nome, escreveu sobre isso. Ele falou, não, mas a Alfa Romeo provavelmente não vai colocar, porque ela usou o Robert Kubica pra poder fazer alguns testes. Mas é porque ele tem o patrocínio da Orlin, né, então eles têm que botar ele pra poder correr em alguns momentos ali, pra Orlin se sentir feliz de ver o piloto dela ali correndo. Mas ele cantou esse negócio do Zou. Ai, a Alfa Romeo não vai colocar 2 pilotos jovens, porque ela já usou o Zou. Então o Theo faz um teste aí e fica de boa. Eu falei, gente, olha só que loucura. Então, e aí a gente teve também a McLaren, né, que colocou o Pato Ward, que, cara, foi aquele momento, vamos ver, né, no que dá, mas também, infelizmente, McLaren com esse carro aqui, podia colocar o Hamilton para fazer teste, não ia ter grande vantagem nenhuma. Ia se sentir triste ainda com o carro dando problema. Exatamente. Mas acho que foi uma boa, né, Débora? Fechar o ano aí com os jovens pilotos fazendo teste, sendo que na terça-feira depois ia ter novamente jovens pilotos na pista. Foi legal, né, encerrar a temporada dessa forma. É uma regra aí que é interessante para você testar jovens pilotos, as equipes utilizarem os pilotos da academia dela. Então, ao longo do ano, a gente já teve alguns colocando aí, mas em Abu Dhabi foi o foco principal, né, de colocar esses pilotos aí para poder fazer o TL1. E é o que você falou, né, na terça-feira a gente teve mais um teste em Abu Dhabi, destinado aos pneus de 2023, e como as equipes tinham a possibilidade de usar os 2 carros, em um deles foi usado para jovens pilotos fazer a avaliação. Uma forma de terminar a temporada, né? Todo mundo quando chega em Abu Dhabi sabe, tanto dos testes de pós-temporada que tem da Fórmula 2 e os testes de pós-temporada que tem da Fórmula 1, mas sim, deu para poder sentir um pouco dos pilotos ali em Abu Dhabi, quando eles forçam um pouquinho mais os carros, então teve uma certa liberdade ali de usar os pneus macios e médios para poder fazer algumas avaliações. Não foi como no início do ano, quando
os pilotos iam pra pista, tipo, com pneu duro e você não vê absolutamente nada, porque usa pneu duro, desliga DRS, faz um monte de coisa e os pilotos só estão ali pra poder cumprir uma regra. Mas um ponto legal que aconteceu esse ano na Fórmula 1 desses testes é que é algo que reverteu até pra Fórmula E. Então, ano que vem, a Fórmula E também vai ter que, em 2 momentos da temporada, disponibilizar os seus carros, todas as equipes, para que pilotos façam a avaliação dos carros. Então, são pilotos que não correram na Fórmula E, que são jovens e que podem fazer os testes na categoria. Então, foi algo legal que testaram na Fórmula 1, deu certo, e colocaram na Fórmula E pro próximo ano. Exato, é bom que dá oportunidade, né? E também faz com que os pilotos que estão na Fórmula 2, Fórmula 3, tenham a possibilidade aí de conduzir carros da Fórmula E e também despertar. E quem sabe, né, perdeu o preconceito que nem o Pocher teve com a Fórmula E e acabou aí ficando sem assento. E agora tá o cão arrependido, implorando um lugarzinho pra correr na Fórmula 2 de novo. Olha e só. haja cão arrependido voltando, né? Nossa. Bom, e ainda dos testes de jovens pilotos, eu acho que foi legal que a gente começou a ouvir as chaves, né, da masmorra ali do Piastri sendo mexidas pela Alpine, mas só que ele não chegou a testar nesse, mas pelo menos ele já começou a ser visto, né, fora da masmorra, rumo a Abu Dhabi para fazer o teste na terça-feira. Foi tremendo a chavinha aos pouquinhos ali, né? Acho que a gente pode aproveitar só comentar um pouco dos testes de terça-feira agora, né, porque não teve muita surpresa, foi só... É que só foi um dia, né, de teste, aquele teste, tipo... Que o Hamilton ficou puto. O Hamilton ficou pistola, foi muito legal, porque teve... Em Abu Dhabi voltaram com o caminhão, né, em São Paulo levaram os carros, em Abu Dhabi foi o caminhão. Aí botaram eles lá no caminhão, aí conversando com ele, né, aí o Hamilton, tô um pouco arrependido de ter falado que ia ficar aqui até terça-feira, não queria, né, vou ter que guiar o W13 mais uma vez, não gostou muito. O Hamilton, pra quem acompanha ele, sabe que ele não gosta de fazer esses testes de pós-temporada, acho que se ele pudesse, talvez não fazia o de pré-temporada também, mas é porque ali ele precisa ver o carro, né, pro restante da temporada, mas ele não é o piloto que gosta de fazer teste de pneu, essas coisas, ele não é muito afim, não. Exato, bom. E um ponto de Abu Dhabi terça-feira, né, é que a Ferrari não faz nada o ano inteiro, mas liderou o teste em Abu Dhabi com os 3 carros. Os 3 melhores tempos foram de Carlos Sainz, Charles Leclerc e Robert Schwartzman. Olha, 3 carros da Ferrari no top. E coitado de Schwartzman, né? O moleque tá ali, não sabe mais se continua na Ferrari, se vai, se fica. Olha pro Giovinazzi e fala, tá lascado. Exato. Bom, mas aí na sexta-feira, já nos treino livre, né, a gente teve a Mercedes fazendo boas atividades, mas ali ainda pintando Red Bull, Mercedes e Ferrari emboladas entre eles. Bom, final de temporada é aquela coisa, né, vamos colocar o motor para desenvolver no máximo, última corrida, não tem punição se trocar de motor para a próxima etapa, então dava para eles poder exigir ali bastante, mas... As trocas que tinha que ser feitas já tinha sido feito nos Estados Unidos e México. Não, e outra coisa, né? Por mais que seja, a Mercedes vinha com aquela esperança do dobradinho que teve no Brasil. Ferrari tinha expectativa de fazer um bom trabalho para ajudar o Leclerc ao título. Na Red Bull eles estavam ali apagando o incêndio que foi gerado, né? Pelo Sérgio Pérez, pelo Verstappen família. Nota de repúdio e tudo mais, né? A Red Bull, acho que para cada nota de repúdio que ela tem, ela deve gastar uns $100 mil. E isso entra no orçamento e vai ser a quebra do orçamento desse ano e vai ser a justificativa dela para o ano que vem. Olha, quebramos porque tivemos que fazer várias artes de repúdio em 2022. É marketing, entra no marketing. Entra no marketing. Então, né, a Red Bull veio nessa situação aí ruim do GP do Brasil, que teve ali o Pérez pedindo para trocar posição com o Verstappen deu uma de sonso, não quis. Aí depois a Red Bull veio com uma nota falando, não, mas a gente entende o Verstappen, né, não tinha sido bem acordado o negócio aqui, então a gente entende o posicionamento dele, mas eles vão trabalhar juntos em Abu Dhabi para conseguir um bom resultado pro Pérez e depois a gente comenta, né, o que aconteceu na corrida. Mas, é nota de repúdio que não tem sentido algum, assim, tipo... Essa nota, Pérez e Verstappen, era melhor ter ficado calado. Porque eles já tinham passado a semana falando sobre isso. Aí tinha a quinta-feira com as entrevistas dos pilotos, tipo, isso foi totalmente desnecessário. Bom, e o último final de semana de Vettel na Fórmula 1, né? Podemos dizer que
Abu Dhabi é uma pista que ele também se dá muito bem, né? Apesar de ser uma pista chata, mas Vettel conseguiu levar o carro dele ao Q3, o que foi muito bacana, porque a gente tinha uma expectativa boa para ele para esse final de semana, aquela torcida mesmo para que ele fizesse uma excelente corrida de despedida, não acontecesse como foi com o Kimi, que acabou abandonando ano passado. Kimi e o Antônio. Então, despedidas pífias, né? Mas Vettel conseguiu levar o carro ao Q3, já indicando que pelo menos nos pontos ele poderia chegar no domingo. E antes de passar para a Débora, ainda tivemos no sábado, né, a pole, né, de Max Verstappen, que superou tanto a Ferrari como a Mercedes, que estavam se mostrando bem na pista, nos testes, mas na hora do vamos ver, Verstappen realmente brilhou como brilhou o ano inteiro. A gente teve uma boa classificação do Vettel, né? Acho que foi uma surpresa, de certa forma, porque o carro da Aston Martin ele é muito instável, então nem sempre eles conseguem fazer uma boa classificação, mas ele ter levado o carro até o Q3 foi algo bem legal. E ter esse reconhecimento de, tipo, encerrar a temporada bem, até porque ao longo do ano ele teve classificações em que ele faltava xingar o Aston Martin, porque eles ficavam presos logo no Q1 e não conseguiam avançar no pelotão, né? Depois foi até legal, porque no domingo existe um consenso ali do pessoal de... Já que eles estavam largando no meio do bolo, o Vettel tava ali pra ninguém encostar no Vettel, pra ninguém deixar que o Vettel abandonasse ali por conta de uma largada ruim. Então teve esse papo aí entre os pilotos pra poder tentar poupar o Vettel na última corrida que ele tava fazendo. Mas uma classificação muito grande da Red Bull, né? O Verstappen fez aí a pole. Tinha uma mistura ali de uma Mercedes que estava se mostrando melhor ao longo do fim de semana do que a própria Ferrari. A Ferrari tinha ali seus brilhos em algumas voltas de classificação, mas estava consumindo muito rápido o pneu. Tinha os problemas também da questão da própria corrida, que várias vezes eles falaram no rádio: nosso ritmo de corrida não tá bom, então era uma preocupação. Mas acho que o que chamou também a atenção depois do encerramento da classificação foi os parzinhos que formou, né? Porque ficou o Pérez, o Verstappen e o Pérez, o Leclerc e o Sainz, e o Hamilton e o Russell, tipo, combinadinhos ali nas primeiras posições do grid. Bom, e no domingo de corrida, né, começa-se ali preparar tudo para finalizar a temporada. Tivemos ainda algumas homenagens a Sebastian Vettel, né? Teve aquele corredor em que os pilotos bateu palma para ele, cumprimentou, foi muito bacana. Acho que o legal desse corredor foi que todo mundo passou, aplaudiu o Vettel, aí no Hamilton ele deu um abraço no Hamilton, né? Que até na coletiva eles falaram, né, de como os dois ficaram tão próximos, né, principalmente... Foi por causa de uma batida dos dois que eles ficaram mais próximos ainda. E tem o lance de que o Hamilton acha que o Vettel ainda pode voltar. Eu, sinceramente, já falei que eu acho que pelas falas do Vettel dos últimos meses, assim, principalmente depois que ele anunciou a aposentadoria, acho difícil dele retornar, acho pouco provável, mas eu acho que ele é um cara que vai fazer falta no grid por N motivos, mas torço aí pra quem sabe, pelo menos uma participação em 24 horas de Le Mans, 500 milhas, seria legal ali uma equipe tentar alguma coisa com ele. Chama ele pro GP do Japão, que ele falou que pro GP do Japão, se chamar ele vai. Pro GP do Japão, pode botar um carro aí que ele vai. Mas... Pode falar. Não, foi todo um final de semana cheio de homenagens, né? Começou antes do próprio domingo, né? Na sexta-feira já estavam fazendo coisas ali pra ele. Teve o jantar com o Hamilton ali, que o Hamilton organizou. Até achei interessante que a Rafa falou: e agora, quando for o Hamilton, quem é que vai organizar o jantar pra ele? O Vettel volta, Rafa. O Vettel volta pra organizar o jantar. O Verstappen vai organizar. Vai, com certeza. Pra se despedir. Pega aqui a sua mala e vai embora. Mas acho que uma das coisas também que me emocionou um pouco, porque eu tava assistindo na hora, que foi quando eles chamaram os pilotos pra poder fazer a última foto do ano, né? Que são com os 20 pilotos do ano, e todos estavam ali. Foi tipo... Você começa a passar um filme, né, na cabeça, porque ali no início da temporada já tinha começo da ideia de que talvez o Vettel não ia ficar. Sempre tem aquela coisa de quem vão ser os pilotos que não vão conseguir renovar contrato. Esse era um ano muito
decisivo, de certa forma, para algumas carreiras aí. Ainda mais que foi anunciado o Hülkenberg também no lugar do Mick. Então, assim, tava um final de semana bem incógnito assim, na Fórmula 1, na questão de sentimentos, né? Você não sabia o que sentir, o que fazer. Foi uma passagem, assim, muito grande. E a gente nota porque a aposentadoria do Vettel acontece um ano depois da do Kimi. E a do Kimi já foi um marco grande pra Fórmula 1, porque acho que pra muita gente, apesar do Kimi ter saído e voltado pra Fórmula 1, teve ali seus momentos, mas também teve título, era um grande nome, né? E o Vettel, ele tava deixando a categoria naquele ar mesmo, tipo, não volta mais. Ele não deve voltar pra ser piloto. Talvez em algum cargo mais pra frente, mas também não acho que seja algo, tipo, pro próximo ano. E essa sequência de homenagens. Agora a Aston Martin lançou um mini documentário sobre o Vettel também. A gente vê que ele é uma figura importante. E é o que a gente tava falando também, né? O Mick Schumacher também tava se despedindo de certa forma. Ele tá tentando voltar em 2024, mas tava ali se despedindo. E todas as imagens do fim de semana era onde Vettel estava, Mick Schumacher estava grudado nele. Eu fiquei com dó do Mick, porque o Mick gosta muito dele, né? E ao longo do ano ele tinha falado, eu tô muito triste, porque agora que o Vettel falou que vai se aposentar, se eu ainda continuar aqui, eu não vou ter meu amigo pra poder almoçar comigo, pra poder comer comigo durante o fim de semana, ele vai me fazer falta. E ele aproveitou o fim de semana ao lado do Vettel, todos os momentos onde o Vettel tava, o Mick estava ao lado dele. Só uma correção aqui, que na hora que a gente falou dos jovens pilotos fazendo teste, na hora que a gente começou a falar da Aston Martin, eu lembrei, Drogovic testou, sim. O Pietro também testou, mas, gente, foi um testes assim tão apáticos deles, não por culpa deles, mas eu acho que para conservar equipamento, entre outras coisas, não foram assim um destaque tão grande. É um destaque porque você tem um TL1 com 2 bandeiras do Brasil, que é muito bacana, fazia tempo que a gente não via algo do tipo assim, acho que a última vez, foi TL1 da temporada de 2012, quando o Massa Rubinho... Senna? Não, Massa e Bruno Senna, exatamente, 2012. Felipe Massa e Bruno Senna, então assim... Não, desculpa, olha, erro meu. Massa e Felipe Nasser. Foi a última vez que tivemos 2 brasileiros num TL em Abu Dhabi também. Então assim, cara, é bem significativo isso, né? Não, Rubens? Não. Abu Dhabi 2019, 2020, quando o Pietro substituiu. Não, mas o Massa não tava. Gente, minha cabeça tá zoada. Não, Rubens, o Massa já tinha ido. Gente, eu tô aqui, ó. Faltam menos de 12 horas pro Brasil entrar em campo com a Suíça. Minha cabeça tá mais... Quem que vai substituir Neymar e Danilo? Eu tô aqui, ó. A Débora tá falando comigo. Eu tô nas redes sociais aqui só acompanhando, então me desculpem. Minha cabeça tá... E outra coisa... GP de Abu Dhabi, eu vou ser sincero, eu tava mais acompanhando o que ia acontecer na abertura da Copa do que preocupado com a corrida. Mas... Por isso que ele achou que a corrida foi demais. Mas eu também achei que a corrida tinha sido boa. Até a Denise jogar um copo de água xoxo, assim, no shopping, entendeu? Porque teve um embate, até o primeiro item da pauta sobre a corrida, foi o embate do Sainz e do Hamilton e Pérez. Hamilton devolvendo os bloqueios que ele recebeu do Pérez o ano passado, e que muitos falaram, e eu concordo. O Pérez só não chegou no Leclerc a tempo de ultrapassar, porque o Hamilton atrapalhou ele. Então o Hamilton tem uma participação devolveu. Grande. Então, assim, pra quem falou que o Shoa e o Pérez são ministros da defesa do México, vai lembrar que o Hamilton também fez uma defesa muito boa contra o Pérez. Não, e puxando pro jantar lá, não é? Tava Hamilton e Pérez, assim, ó, juntinhos no jantar, mas o Verstappen mal aparecia nas fotos. O Verstappen só via a cabeça dele pra fora, que é quando ele vai... Sabe quando o peixe vai buscar o ar pra fora, assim, do aquário, que vai a boquinha pra fora? Mesma coisa. Homens, olha a maldade. Bom, teve esses embates, né? Mano, o Sainz correu muito. Cara, o Sainz é aquele piloto que ele não precisa fazer nada, só o que ele entrega já é necessário para um piloto, segundo piloto da Ferrari, né? Porque assim, ele mesmo não tem a pretensão. Mas o Charles tá querendo, né? Que defina primeiro e segundo piloto logo, porque ele não quer mais. Porque ele sabe o risco que é ter o Sainz solto. O Sainz solto, livre, assim, sem ter essas amarras de segundo piloto, cara. Pode no Brasil, chega em Abu Dhabi, tá tendo bom desempenho, o Sainz segurou para não ultrapassar o Leclerc quando o Leclerc saiu dos boxes na segunda parada.
Então, assim, dava pro Sainz ter brigado pelo pódio? Dava. Valeria a pena? Nem tanto. Acho que é porque o Pérez, ó, o Sainz, ele tinha falado, né, que se precisasse ajudar o Leclerc pra questão de ponto, ele ia ajudar. Mas o Verstappen também ajudou, né? Foi motivacional ali, né? Mas foi legal os embates que a gente teve ali no começo da corrida, né, entre o Sainz e o Hamilton. Foi ruim porque o Hamilton parecia que realmente estava com um carro, pelo menos, bom pra terminar a temporada, e aí dá aquela batida naquela salsicha que, porra, gente, por que coloca aqueles negócios na pista, né? Tinha necessidade nenhuma de colocar aquele negócio ali. Olha, a genialidade da pessoa que fez aquele circuito também, olha. É o motivo. Teve mais uma, né? Que a zebra, aquela zebra em formato de canaleta de água. Aí o pessoal, mas pra quê, né? Pra chuva. Gente, se chover em Abu Dhabi do jeito que eles estavam querendo, com aquela canaleta ali, é melhor, ó, os Emirados Árabes está todo na água. Já não é mais um deserto, não é mesmo? A Amazônia cresceu ali naquele lugar. Não, Não entendi. Cara, assim, a gente tá vendo a cobra. A gente tá vendo a Copa. Cobra fumando. Né? Tá vendo a Copa do Catar agora. A gente tá vendo todo mundo falando, não, é que eles querem se abrir pro mundo, que eles querem isso. Tá, cara, você quer se abrir pro mundo com a Fórmula 1? Faz uma pista decente pra ter uma boa corrida. Caramba, você tem a Interlagos enfiando um trambolho no rabo dos árabes agora que estão fazendo essas corridas, mostrando que um circuito tradicional é bem melhor do que um circuito bosta desse. E Abu Dhabi passou pelas transformações, né? O ano passado eles... Só transforma pra pior. Eles tiveram as mudanças ali na pista para poder tentar torná-la um pouco mais veloz, para poder criar algumas zonas de ultrapassagem. Teve ultrapassagem esse ano. Quer tornar ela veloz? Já pega aquele lugar que o Hamilton cortou ali. Você falou daquele salsichão. Vai lembrar que o ano passado o Hamilton cortou ali na hora que o Verstappen jogou ele para fora na largada. Então, assim, o Hamilton já mostrou que aquilo ali tem que ser reto. Não tem que ter mais aquilo ali. Tira aquela curva, faz a pista reta ali. Pronto. Faz uma curva rápida, uma reta curva, como diria o Galvão. Porque não tem sentido você colocar um trambolho que estraga, quebra o carro, o piloto tem que abandonar. Porque o Hamilton, cara, teve que abandonar a corrida. Tipo, ele ia fazer uma boa corrida, tava imprimindo um bom ritmo. Teve esse incidente, o carro perdeu o ritmo, voltou a ganhar. Que foi o momento em que ele fez as defesas, teve um embate com o Sainz, depois fez as defesas contra o Pérez. Vinha tendo um bom rendimento, mas só que assim, por causa de uma burrice de algum diretor de prova que achou que era legal ter aquele salsichão ali, acabou estragando o carro de um piloto. Eu acho. É a mesma coisa que aconteceu com ele, desculpa, na Bélgica. Eu não acho legal esse salsichão. Eu acho muito melhor. O piloto não fez o contorno de forma correta, punir ele. Do que colocar uma coisa que vai estragar o carro. Eu acho que essas barreiras físicas, assim, se é uma barreira física em questão de segurança, que vai, se o piloto escapar, você vai ter um adicional de ele não ter um grave acidente, é uma coisa, mas aquilo ali é muito mais perigoso do que não ter e você, sei lá, aplicar uma punição, pedir pra devolver posição depois. Acabou com a corrida do Hamilton, aquilo ali, porque o carro realmente perdeu o desempenho, ele ainda teve que devolver a posição pro Sainz, tipo, virou toda uma lambança ali, que acho que tinha como melhorar. Mas o circuito de Abu Dhabi, mesmo tendo passado pelas mudanças, as alterações, você ainda percebe que ele tem algumas falhas e que poderia ser muito bem melhorado, porque é o circuito que fecha a temporada, né? É o circuito que, tipo, marca o final da temporada. E ele não é agradável, não tem corridas tão legais, assim. Ano passado a gente teve uma corrida um pouco melhor, digamos assim, porque era a que tava fechando o ano pela questão da decisão do campeonato. Mas esse ano que tava, tipo, todo mundo pode correr do jeito que quiser e ainda assim teve esses problemas. Exato. Bom, e nas estratégias, né, a gente teve aquele erro cracho, ridículo da Aston Martin mesmo. O Vettel parece que não poupou palavras ao término da corrida ali, falando que foi um erro da equipe nas escolhas de pneus. Foi shame. Exatamente. Shame. Enquanto, em outro ponto, a Red Bull que sempre teve boas estratégias, fez uma não tão boa com o Sérgio Pérez com 2 paradas. E pela primeira vez, Leclerc falou alguma coisa, deu palpites. Deu palpite não. Pela primeira vez ele bateu o pé, decidiu a estratégia e foi a estratégia certeira. Com uma parada só, fez um stint maior ali final
mas aonde que ele percebeu, foi o feeling do piloto mesmo em perceber que o carro não ia consumir tanto pneu, que é aquilo que a gente... Foi uma aposta, né? Não, foi uma aposta, mas naquele feeling que eu falei, o cara sabia, porque os dados que eles tinham eram de sexta e sábado, mas vale lembrar que teve Fórmula 2. Então a Fórmula 2 emborrachou muito a pista. Eles usam pneu da Pirelli também. Então o Leclerc fez essa leitura de pista. Já o Pérez não, o Pérez simplesmente seguiu a estratégia da equipe, que foi uma estratégia errada. Assim, Abu Dhabi geralmente é uma corrida de uma parada só. A Pirelli, antes da corrida começar, falou, não, 2 paradas, vamos fazer 2 paradas aqui. Ficou meio assim, né? Se vocês quiserem fazer essa segunda parada aí, vocês arriscam. Então, o pessoal ali da metade pro final do pelotão, muitos apostaram em fazer 2 paradas, pensando em questão de performance, porque os carros estavam no meio do pelotão, acaba consumindo um pouco mais de pneu, mas quem tava ali na frente começou a se distanciar, né? Então, a gente tem a primeira parada sendo realizada dentro da marca do que era esperado, que é até um momento bem interessante, porque o Pérez e o Verstappen voltam a se encontrar na pista, né? Que ali é a melhor chance que o Pérez teria de brigar com o Verstappen por uma vitória, mas ele só ameaça o Verstappen um pouquinho e depois já abre a diferença entre eles. E o segundo momento da corrida é novamente quando começam a segunda parada para o restante do pelotão e a Ferrari estava conversando com o Leclerc porque eles foram para a corrida em estratégia de 2 paradas. Essa era a intenção deles. E aí o Leclerc fala, não vamos fazer 2 paradas não, tipo, vamos tentar ir aqui. Já que o Pérez parou, a gente fica na pista e vê o que acontece. Poderia ter um safety car pro final e o Leclerc ficar vendido, ou talvez tivesse um safety car mais pro final da corrida e ele tivesse a chance de fazer. E quase tivemos um safety car novamente causado pelo Latifi. E Verstappen, e Schumacher. Né? Então, poderia ter sido ali um momento também que, se tiver um safety car, a gente faz uma parada e aproveita para poder ter pneus melhores do que o Pérez já teria a segunda parada. E ficaram ali para poder correr o risco. Depois, foi até engraçado, né? Porque a Ferrari falou, não, mas tava tudo programado. Esse blefe nosso aí já estava programado. A Ferrari sempre tenta tirar o mérito do Leclerc, né? Não, isso aí foi uma medida desesperada do Binotto, que tava já vendo o cargo dele ser... Tá sabe, a carta ali de demissão sendo enviada, então ele já, estratégia mirabolante, sabe, aí foi minha, porque justamente o Rueda ali, fui eu. Foi eu, cacete, né? E teve o papel, né, como a gente falou, do Hamilton atrapalhar o Pérez aí, porque deu uma atrasada no Pérez e ele tinha 8 segundos quase pra poder tirar pro Leclerc, né? Então o Leclerc... Terminou, acho que a diferença de 2 segundos, foi pouca coisa que eles ficaram separados. Não, foi menos, acho que foi 1.7. Não, acho que o Pérez até já tava chegando perto da zona de DRS. Agora eu não me lembro, gente, desculpa. Que chegou uma hora ali, faltando umas 2 voltas, que o Pérez tirou o pé. Ele não... meio que desistiu. Não... porque eles sabiam naquele embate ali que o Pérez poderia chegar no Leclerc, mas ia ser na última ou na penúltima ou na última volta. E aí já não tinha muito o que fazer, porque ele ia chegar. Fazer ultrapassagem, chegar uma coisa, ultrapassar é outra, então não deu, né? O Leclerc, terminando no segundo lugar, ficou decidido como o vice-campeão do ano. Aquele vice-campeão xoxo, porque ele lutou pelo segundo lugar. Capenga, manco, ele lutou pelo segundo lugar, porque pelo primeiro lugar ele e a Ferrari fizeram o favor de não lutar pelo campeonato desse ano. Conseguiram, assim, num esforço muito forte. Vale lembrar que tinha possível embate da Mercedes tentar o vice de construtores, mas Hamilton abandonando, o Russell ainda em ritmo de festa após o GP do Brasil não conseguiu fazer um bom desempenho. Vai lembrar que também a Mercedes é aquela coisa, né? Tem pista que faz muito bem, tem pista que não vai. Eu até gostei do meme, eu acho que foi do fanático da F1 que fez aquela brincadeirinha do que é o cachorro sem o meu caixinha não consigo. Era o W13 sem Interlagos não consigo ser competitivo. É a mesma coisa, o W13 encaixou perfeito em Interlagos, mas em outras pistas não foi. Será que a Mercedes botou uma plaquinha? A Mercedes tem plaquinhas pros títulos. Sim. E ela botou uma pela vitória nos Interlagos. É porque se você parar pra pensar, é muito significativo a vitória do Russell pela Mercedes, porque assim,
é do primeiro piloto de academia de pilotos dele. É o primeiro piloto da dessa nova fase da Mercedes na Fórmula 1. E olha que é praticamente 14, quase 13 anos depois da sua chegada, que ela tem um piloto formado por ela ganhando, né? Porque o Hamilton já tinha vitória. E o Schumacher, O Rosberg teve, mas o Rosberg, eu acho que a Mercedes tem aquele ranço dele, pela forma que ele saiu. Não por ele ter saído, mas pela forma que ele saiu. Porque ele vai lembrar que ele saiu, a Mercedes quis manter ele, mas ele começou a exigir status superior até do que do Hamilton. Ganhar mais que o Hamilton, ter mais privilégios que o Hamilton dentro da Mercedes. Aí a Mercedes falou, o cara tá ganhando título e você tá fazendo, você é youtuber. Então... E o Schumacher, ele tinha patrocínio da Mercedes, mas não é o mesmo vínculo que teve com o Russell, né? O vínculo com o Schumacher é diferente. Até vale citar esse vínculo do Schumacher, que é um dos motivos que teve várias fases do Toto Wolff falando bem do Mick. Eu acredito que por causa deles terem... Eu tô tentando lembrar... Visser? Frederic Visser da Ferrari. Não, desculpa. O piloto de testes da Mercedes. Frederic Vest. O Vest. Eu acho que por causa do Vest ter que fazer esses testes agora em Abu Dhabi e também ter agora pré-temporada tudo, eles não anunciaram o Mick Schumacher. Eu acho que eles devem anunciar porque é interessante até para a equipe ter esse piloto ali orbitando com eles, já que eles perderam os dois, né? O Van Dorn e o De Vries. Então, acho que deve vir. Mas só para emendar aí, eu acho que foi uma boa colocação. Bom, mas outro piloto que teve despedida aí, e isso foi muito legal, que o Alonso se despediu da Alpine. Não fazendo uma homenagem ao Alpine, mas fazendo uma homenagem ao Vettel. Eu achei muito legal um paralelo, que eu não lembro quem foi o twitteiro que falou isso. Falou, gente, o Alonso ganhou 2 títulos pela Renault, as vitórias dele, boa parte foi pela Renault. Ele está se despedindo da equipe, não com a equipe, mas pelo Vettel. E aí, mas ele acabou abandonando, mas a posição do Ocon à frente das duas McLaren fez com que a pontuasse mais e conseguisse a 4ª colocação do campeonato. A Alpine já tinha ponto, né, suficiente para ficar na frente. Mas meu sonho ainda, eu sonhava com uma dobradinha da McLaren. Uma coisa, né, não ia ter essa possibilidade mesmo, não. Mas eu acho que o legal é... Ano que vem o Piastri vai destruir o Norris e nós seremos P3. Perfeito. Mas eu acho que o legal da questão do capacete, né, que ano passado foi muito bonitinho o Antônio correndo com o capacete do Mickey lá. Do Mickey não, do Raikkonen. Gente, tá, os nomes hoje tá difícil. Correndo com o capacete do Raikkonen. Mas fala a escalação, por exemplo, da seleção brasileira. A gente sabe os nomes. Sabe agora. Da Sérvia. De outro país que tem uns nomes lá. O Arábia Saudita a gente sabe, mas... Não. Agora já tá difícil já. Agora já tá difícil. O Antônio usou o capacete do Raikkonen ano passado, né? E ficou lá mostrando o capacetinho, não sei o quê. Aí, esse ano, tem 2 coisas pra falar sobre o capacete. Essa foi do Alonso usando o capacete lá em homenagem ao Vettel, que é muito legal, porque o Alonso, quem não se lembra, porque eu sou a fã do Vettel amargurado. Aquela pessoa que... não, porque o Vettel nunca foi o cara que me desafiou em pista. Sempre arrumava uma desculpa pra poder falar mal dos títulos do Vettel e da forma como o Vettel conquistou os títulos. Sempre dando aquelas alfinetadas, né? Aí depois volta e fala do Hamilton, Alonso desse jeito. Mas foi legal ele reconhecer, tipo, a grandiosidade do Vettel antes de sair aí da categoria. E outra coisa que virou pauta essa semaninha aí, que foi os pilotos em Abu Dhabi, eles costumam levar capacetes a mais na bagagem para poder trocar com os coleguinhas. E nisso, começaram a tirar foto, né? Porque sempre que eles trocam o capacetinho, tira foto lá, porque trocou o capacete. E aí ficaram conhecendo os cabeções do grid, né? Que foi o Russell, que o Russell foi muito engraçado. Ele capacetinho grande lá, isso aqui, cabeça muito grande, usa o capacete XG. E todo mundo falava que o Norris era o cabeção do grid. Mas quando trocou o capacete ali com o Ricardo, o do Norris não coube na cabeça do Ricardo. O do Ricardo coube no do Norris. Então quem é o cabeção aí, galera? Fica aí. O capacete à medida disse. Exato, não. Foi muito bom. E aí, né, falando ainda um pouco sobre os rumores do final de semana, a gente teve realmente o Marco, que já foi lá bater a língua nos dentes, né, falando que o Ricciardo
voltaria para Red Bull como terceiro piloto, né? E daí volta mais um cão arrependido para sua antiga casa. Só um adendo sobre isso, fico feliz pelo Ricciardo, porque volta para um lugar em que um ambiente onde que ele é bem querido, onde que ele vai se dar bem dentro da proposta que ele fez junto com a equipe. E também a McLaren agora tem chance de testar aí o seu pupilo apreendido, retirado das masmorras. Mas voltando para a corrida, Alpine, né? Teve ali o Ocon eu acho que eu nem vi ele na pista. Assim, não vi nada dele, sinceramente. Ele fez uma corrida Ocon, né? Corrida que ele termina nos pontos, mas não aparece tanto. E a gente teve aí também o Mick Schumacher e o Latifi, que fizeram nada sincronizado, né? Nada sincronizada, né? Nada de uma corrida boa, nada de um bom desempenho, nada de bom no final de semana, mas fizeram nada sincronizado ali na pista. Foi bonitinho ali, a imagem sincronizada dos dois dando um girinho. Quase teve um safety car, o diretor de prova já entrou em colapso ali naquele momento, já começou a reviver as coisas que nem foi ele que viveu. Sabe aquele meme que tem um pincher, tipo assim, pensativo, e de imagem de fundo tem vários helicópteros, tipo, como se fosse da Guerra do Vietnã, bombardeando o lugar. É mais ou menos isso que passou, sabe? A cabeça do diretor de prova falou, mano, tomara que não tenha que decidir entre bandeira vermelha, bandeira amarela, safety car. Na hora que ele viu os carros voltando pra pista, ele disse, ufa! É que nem o Douglas Adams, né? A baleinha caindo com um vaso de petúnia e not again, entendeu? Então, uma coisa, mesmo sentimento ali. De novo, não, né, galera? Mas terminou ali sem precisar de nada. Respirou aliviado, esse diretor de prova. Exatamente. Porque... Que é um diretor de prova que já tá pendurado, né? Porque o colega dele já foi tirado, né? A aposta é que esse daí pelo menos sobrevive um tempo. Mas é difícil, viu, Fia? Bom, não podemos reclamar muito do Lando Norris, né? Porque ele fez ainda a volta mais rápida da pista, né? Aquele desespero pra acabar a temporada. Acaba logo, pelo amor de Deus. Deixa eu fazer a volta mais rápida. Acabou! Joga essa bosta no mar. Porque, né? A Mercedes jogou W13 no lixo. Veio a McLaren também jogou. Veio... Ai, gente. A meme aquele meio pilotões lá, Lolopopts lá, que tem... Que o Hamilton joga o carro... Não sei se você percebeu, atrás tem um bonequinho da Aston Martin, olhando o lixo. Sabe aquele negócio que eu falava que a Aston Martin... Copiando, né? Isso. Roubando lixo. Cara, foi sensacional, porque eu fui assistir depois de novo, quem assistir, eu não lembro o nome. É Lollipop Man. É esse. O Hamilton joga o carro no lixo, na hora que fecha a tampa, levanta um bonequinho da Aston Martin, tipo... Ano que vem a gente tem que ver o que vai ser feito, né? Mas o certo era a Aston Martin roubar da Red Bull, já que esse carro virou uma cópia da Red Bull, né? Mas acho que os lixos não são tão próximos, né? O da Mercedes que a Aston Martin. Não, mas a Red Bull, a Aston Martin e Mercedes são bem próximos ali na Inglaterra. Eu acho que a Red Bull e a Aston Martin são ainda mais próximos. São mais próximos? Então, não sei, minha geografia ficou um pouco perdida aí. A geografia da Inglaterra, assim, eu conheço mais porque eu já, uma vez brincando essas coisas, sabe aquelas coisas do delírio? Vou ganhar na Mega da Virada, vou fazer um tour pela Inglaterra atrás das fábricas, dos museus, então eu peguei e coloquei assim no Google Maps, que como seria... Vai fazer bem na época de férias de verão, né, que tá tudo fechado. Não, não seria tão burro a esse ponto, né? Seria, mas nem tanto. É que se ganhar próximo, pode ser que cometa esse erro. Né? Não saberemos. Bom, e ainda... Você vai comentar algo sobre? Não? Ainda bem. Não, é que eu acho que, assim... Quem se deu mal esse ano tem a chance de copiar o projeto de quem se deu bem esse ano. Pra pelo menos ter uma chance de disputar alguma coisa. Mas vem, até né? onde copiar, você tem o problema do orçamento, né? Não. Cópia, se a cópia aconteceu, ela aconteceu ao longo do ano. Exato. Por isso que eu falo, a Aston Martin copiou mais o carro da... A própria McLaren copiou o carro da Red Bull naquela entrada diária do Side Sport, em que ela copia que o da Red Bull tem um tipo de uma pranchinha mais sequência assim mais à frente. A Red Bull copiou, quer dizer, a McLaren copiou. Também quem quer copiar o W13, né? Vai copiar o pior carro do grid, porque aquele carro é o pior. A Mercedes estava tentando copiar alguém e também não tinha o que copiar, né, ali, então... Eu não acho que a Mercedes quis copiar alguém. Eu acho que a Mercedes realmente... Ao longo do ano também com esse carro, né? A Mercedes é o que realmente vai jogar no lixo e fazer outro, né? E ainda assim o Toto Wolff falou, tem muita coisa pra gente aproveitar do W13. Aproveitar motor, o quê, né? Toto Wolff? Motor. Aproveitar o quê? Mas olha assim, a Mercedes, se fosse a Mercedes, estourava o orçamento, fazia e falava, e aí, vai punir o quê?
dar tapa na cara do pessoal da FIA lá, que não puniu a Red Bull como deveria. Bom, e na despedida do Vettel, no final, né, de diversas homenagens, acho que a que ficou mais bonitinha foi os fãs demonstrando todo o amor a ele, que pela primeira vez com uma votação muito expressiva, diga-se de passagem, alguns pilotos que perderam a votação tá pedindo aí a recontagem, né, mas perdeu, mas, né, o que vale é o Vettel, que ganhou o piloto do dia, e ainda ali na hora que dá volta de retorno ali para ele fazer os zerinhos, na tela do display do volante dele apareceu ele comemorando o pódio que ele teve pela Aston Martin, o pódio válido, né, em Singapura do ano passado, porque o da Hungria, diga-se de passagem, foi uma filha da Singapura putagem. não, Azerbaijão. É pista de rua num país exótico. Singapura nem teve em 2021. Não importa. Não importa a minha convicção que foi em Singapura. Mas foi um final Singapura bem legal. tá na Copa? Azerbaijão tá na Copa? Então, tá certo eu errar a geografia deles. Tudo errado. O pessoal nem vai escutar o programa desse jeito. Já reclamaram uma vez que a gente não sabe falar o nome dos outros, né? Agora fica trocando queria que a gente os soubesse falar o nome de piloto da Fórmula E, pelo amor de Deus, né? Vocês calma, né? Então... Mas acho que foi legal essa despedida do Vettel. Apesar que foi tudo cheio de muitos protocolos, né? Porque nem Abu Dhabi não dá pra fazer as coisas do jeito que todo mundo quer, né? A Árabe gosta de um protocolo de comportamento, Ai, gente, né? muito protocolo. Ai, não, os 3 primeiros chegam e fazem o zerinho. Aí depois o Vettel chega, faz o zerinho, alinha o carro aqui. Aí o Mick fala, não, você não pode fazer. Não é pra você ficar rodopiando o carro por aí, porque não temos autorização. Eu poderia ter feito as coisas um pouquinho mais bonito, né? E ainda no final das contas, não teve os outros 2 velhos pra poder girar lá com o Vettel, né? Pra pelo menos quebrar o protocolo. Porque o Alonso abandonou a corrida, o Hamilton abandonou a corrida. Eu estava pedindo nas redes sociais para que, por favor, dessem um jeito de arrumar o carro deles. Pra pelo menos dar umas voltinhas ali, só girando o carro, entendeu? Pra girar o carro talvez desse, né? Coitado do Mickey, né? Não, e o Mickey... Não, e o Mickey ainda fala que ama a equipe. Mickey, deixa pra lá. Deixa pra lá essa equipe, ó. A Haas esquece. Exato. Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast Abu Dhabi. A gente tá gravando aí uma semana depois, mas a gente não gosta de deixar lacunas de publicações do podcast, principalmente esse. É um podcast um pouco de despedida, de final de ano, mas pode ser que a gente faça alguma coisa aí nos próximos dias. Acho que a gente poderia depois também gravar um do Vettel, né? Durante as férias, pra poder falar um pouco da carreira do Vettel, da passagem dele na Fórmula 1. Sim. Acho que é importante marcar essa passagem dele, porque a gente não tinha feito um programa depois que foi anunciada a aposentadoria, porque a gente queria falar dos números dele. O que eu quero ter certeza é que ele vai se aposentar, porque eu sou traumatizado da pessoa que vai... Com Massa, né? Compra uma camisa de despedida do Massa, chora pela despedida do desgraçado na Interlagos, depois o filho da mãe me volta. Não. É o Massa. Alonso vai e volta. Não, mas o Alonso Raikkonen vai verdade. e volta. O Alonso, ele tava... vai e volta. O Alonso, ele tava convicto que ele ia voltar. Quem se iludiu com o Alonso não ia voltar, tava errado. Mas ele falou que ele ia voltar, entendeu? E o Raikkonen agora, ele tá cuidando das crias dele, não voltará. Chega, pro Raikkonen deu. O Huckenberg tem aí mesmo uma lenhazinha pra poder tentar queimar, se conseguir. Acho que o Vettel, assim, ele tentou fazer coisas que o Schumacher quis. O Vettel não vai queimar lenha porque é ecologicamente incorreto. É, correto. E o Vettel, ele já copiou um erro ali do Schumacher, que foi pra Ferrari, entendeu? Outro ele não vai copiar, ele não vai voltar. A não ser que o Hamilton esteja disposto a tirar o Russell em uma corrida aí e botar o Vettel pra correr ao lado dele. Que aí ele volta na Mercedes. Olha que plot twist aí, um alemão voltando pra correr na Mercedes. Pode ser que volte, Rubens, olha só. Pode ser que volte. Desculpa, Ana, talvez em uma corrida o Russell não corra para que o Vettel corra na Mercedes. Exatamente, pessoal. Bom, é isso. Agradecer, como sempre, a todos que ouviram a gente durante o ano. Como dito no começo do podcast, temos muitas ideias pro boletim do BP. E este ano a gente decidiu que muita coisa realmente a gente vai fazer um esforço herculano. Acho que tá certo usar Herculano. É que Herculano, pra mim, eu me lembro daquele personagem, daquele desenho, mas não tem acho que nada a ver com Hércules. Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis falar, que é poder trazer muita coisa que a gente sempre quis aqui pro boletim. Acho que a gente, pela primeira vez, a gente vai estar bem mais focado, com mais tranquilidade, com N motivos para poder tentar várias coisas. Então a gente conta aí com a compreensão de vocês de que
Pode ser que temos um hiato do podcast, de lives. Lives eu acredito que a gente deva ter também, pelo menos em dezembro eu quero poupar, porque são quase R$300 só pelo StreamYard, para fazer 2, 3 lives no ano, aí no mês não vai compensar pagar. Então, talvez a gente for fazer alguma coisa, a gente faz vídeo gravado, mas enfim. Agradeço a todos, um forte abraço. Torçam pelo Brasil, torçam pelas seleções que vocês desejarem, não incomodem com as pessoas que ficarem ditando para quem ou não vocês devem torcer. Um forte abraço e até a próxima. Até uma próxima. E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silney Messi, Rafael Arílio, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri, Leandro Nogueira, Bianca Mês, André Brolo, Bruno Lima, Ivan Grego, Maicon Tavares, Thalita Santos, Diego Machado, Gabriel Sawaf, João Guilherme, João Rai e Gustavo Frigoto. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Boletim do Paddock e auxiliam no nosso desenvolvimento e crescimento. E se você quer apoiar também o Boletim do Paddock, entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais ou acesse o link apoia-se.com/Boletim do Paddock e lá você terá as opções de apoio ao Boletim do Paddock. Um forte abraço e obrigado. Isso é tudo, pessoal.